Olá, vamos para mais um Resume aí, Júlia. Olha, finalizamos esse livro. Olha, esse livro fino desse jeito deu trabalho. É engraçado, né? Porque às vezes tem muito a ver com um pouco do desenrolar do livro, né? E eu achei isso super curioso. Falei, gente, por que eu tô demorando tantos dias para finalizar um livro tão fino? E é isso. Começamos o Resume aí falando um pouquinho dessa dificuldade para eu ter finalizado esse livro, e aí eu já vou passar os motivos, de repente, de por que eu acabei demorando um pouquinho para finalizar. Esse é o livro, né? Isso você não aprende em Harvard. E eu vou contar um pouquinho, né? Porque eu agora também me lembrei por que eu acabei comprando esse livro. Eu tava, né, enfim, numa livraria mesmo física, buscando uns livros para comprar, porque eu adoro ter alguns livros assim, enfim. Toda vez que eu entro na livraria física, eu acabo buscando algum livro. E aí fiquei em dúvida em um livro, se eu já tinha lido ou não. E aí eu olhei para esse e falei assim, por que não? E aí acabei comprando esse livro porque, assim, primeiro, né, eu achei o título um pouco para pegar a gente. E aí eu tenho um pouco de receio nesse tipo, né? Isso você não aprende em Harvard. Mas enfim, dei uma chance ao livro. E achei muito genuíno, né? Por quê? Eu particularmente, né, eu não conhecia esse empresário, que é o Mark McCormack, mas ele é um super empresário, porque eu acho que quando a gente vai falar sobre isso você não aprende em Harvard, é muito importante você ter um background, ou seja, isso você não aprende. Então, ou seja, você é um grande empresário, você já caminhou e já teve bons resultados. Então, enfim, e acabando que sempre esse autor, ele tem ótimos resultados, né? É uma pessoa que tem uma empresa muito consolidada, que fatura bilhões nos Estados Unidos. É a empresa, né? Ele fundou a empresa IMG, que é uma empresa de marketing, né? Onde ele administra grandes atletas, né? A vida desses grandes atletas. Então, enfim, ele contou um pouco dessa trajetória dele, contando, né? Tudo que, na verdade, o que quer dizer esse título, né? Isso você não aprende em Harvard. É tudo que, na verdade, só aprende realmente quem tá ali na lida, realmente desenvolvendo uma empresa. Então, eu achei super interessante, né? A gente acaba linkando coisas realmente de negócios que são aprendidas dentro de uma grande universidade para aquela pessoa que realmente está aplicando todos esses conhecimentos. Ó, se você gostou desse assunto, curte esse vídeo, compartilha e vamos lá. Vamos mandar para todo mundo falar assim, ó, aí, você tá precisando de aprender um pouquinho sobre o negócio. Vamos lá, vamos aprender com o Mark aqui. Então, como sempre, né, eu acabo marcando algumas páginas, porque por mais que eu acabo dando um pouco da minha opinião sobre realmente isso que eu li, dá para eu aplicar, mas eu acho muito importante, né, eu passar para vocês realmente a ideia do autor, né, tentando o mínimo possível colocar as minhas colocações. Ele começa, né, falando de uma forma muito interessante, o que eu acho, enfim, que é muito proveitoso para todo mundo que faz negócio, falando, negociar é como decifrar pessoas. Então ele começa o livro falando sobre negociação. E aí você pode pensar assim, ai, Júlia, mas então isso não é pra mim. É sim, a todo momento a gente está negociando. Até você que não tem um negócio. Então quando a gente tá, né, eu sou mãe de 2 filhos, então quando a gente tá ali argumentando com os nossos filhos, é super importante a gente aprender a negociar e colocar como a gente pensa, né? Ou influenciar de alguma forma as pessoas. Então, decifrar as pessoas é o primeiro passo para você entender que você vai conseguir fazer uma boa negociação. E como que ele fala? Primeira coisa para você ser um bom negociador, escuta ativa. Então, ou seja, você precisa de primeiro escutar e começar a ler aquela pessoa que você está começando a negociar. Aí uma coisa que ele colocou que é muito legal, sobre o ego. Quando você começa a conversar com uma pessoa, imagina ele, né, dentro de uma empresa de marketing, lidando com atletas, né, enfim, muito bem gabaritados. Então essa parte do ego, ele percebia que era muito importante na hora da negociação. Então quando ele começava a conversar com uma pessoa que ele via que tinha um ego muito alto, ele já logo entendia, essa vai ser muito fácil de fazer uma negociação. Por quê? Pessoas com ego muito altos, elas são pessoas
que na verdade são muito diretas. Então elas já mostram exatamente o que elas querem saber, se você tiver o resultado X, não importa o valor. Então ele vai por esse caminho de coisas mais diretas, mais práticas. Já aquela pessoa que tem um ego um pouco mais baixo é aquela pessoa que talvez não vá decidir naquele momento. Então que você vai explicar tudo aquilo e tá tudo bem ela não tomar aquela decisão naquele momento. Isso não quer dizer que a negociação foi ruim, é só sobre a pessoa, ela precisa de um pouco mais de tempo para decidir. Então isso foram coisas, né, que ele foi entendendo durante a vida dele, que é muito importante, escuta ativa e ler as pessoas, analisar as pessoas. E aí ele fala um outro tópico também sobre isso, assim, aquela pessoa vai lá, começa a conversar com você, falando sobre sonhos, e aí de repente você, sem emoção nenhuma, fala assim, mas vamos pra vida real? Ou seja, enfim, você corta aquela pessoa. Então quando você tá entrando numa negociação onde você quer ter êxito, você tem que ir levando de acordo com o que aquela pessoa tá te apresentando. Então se é uma pessoa sonhadora, você vai ter que ir indo naquele universo. Então, nossa, muito legal isso. Aí pensa em algum sonho e vai trazendo ela pro seu enredo, mas dentro de uma comunicação que já foi apresentada para você. Isso ele fala que é muito importante na hora de fechar bons contratos. E aí ele fala uma outra coisa, né, que eu até marquei aqui, né, um outro tópico aqui, falando sobre, na verdade, crescer devagar. Aí quando ele falou assim, cresça devagar, eu falei, nossa, tão contra-intuitivo, né? Hoje a gente pensa tanto, fala tanto, que todo mundo precisa de crescer rápido, porque, enfim, o mundo tá tão rápido. E a gente pensa que quando as empresas começam a crescer devagar, sempre vai ter outra que vai chegar mais rápido, que vai crescer mais rápido e vai acabar te tirando daquele time do negócio. Mas ele leva um ponto de vista que é muito legal. Então, crescer devagar no seguinte pensamento, de que não adianta, às vezes, você, na hora de montar um negócio, você acabar jogando tudo de qualquer forma. Então, ele bota aqui, comprometa-se desde o início com a qualidade. E eu acho que se comprometer com a qualidade não quer dizer, né, que você precisa de ser perfeito desde o início. Mas ele fala, né, que é para você focar no processo. Então, quando você está desenvolvendo uma empresa, pense no passo a passo dela. E isso não quer dizer que na hora que você abrir a sua empresa, todos aqueles passos já vão estar prontos. Mas isso precisa de ser trabalhado em você, organizado, pelo menos na sua mente, antes de você tomar a decisão de realmente começar esse negócio e abrir esse negócio. Então seja inteligente o bastante para saber também quando você tem sorte. Isso também eu achei super interessante, porque baixa um pouquinho a bola do ego, sabe? De entender assim, nossa, comigo tudo dá certo, comigo tudo dá certo. Entenda que quando a gente faz essas etapas dos processos, às vezes as coisas vão fluindo, vão funcionando de acordo, avançando etapa a etapa muito rápido. Então entenda até que parte, né, na verdade, foi organizado e direcionado por você e até que ponto, né, na verdade, a sorte vai acontecendo. E Júlia, isso não existe de sorte. Existe sim. Às vezes, né, duas pessoas estão em momentos iguais, estão processando determinadas coisas e às vezes portas vão se abrindo muito mais fácil para uma coisa do que outra. E aí a gente não pode vestir essa camisa do ego e achar, nossa, tudo dá certo para mim porque eu sou o melhor. Mas às vezes algumas coisas vão colaborando para que aquilo funcione. E a gente precisa de estar muito atento a isso, de entender que nem tudo é sobre o nosso grande potencial. E ele fala outra coisa, né, que fez muito sentido para a empresa dele. Como eu falei no início, eles são uma empresa de marketing. Então, para ele, né, eu acho que ele atribui o grande sucesso da empresa dele, que ele entende que sucesso é igual a diversificar os seus negócios. Então, o que ele fala sobre isso, né? Porque às vezes, muitas vezes, a gente não tem a flexibilidade de entender que a gente abriu um negócio disso, mas quantas outras possibilidades existem dentro daquele mesmo negócio seu? Então, tem pessoas às vezes que acham, não, eu sou uma empresa de marketing e foca só naquilo. Mas quantos negócios você pode fazer? Aí ele deu um exemplo, por exemplo. Então já que eu vou levar um atleta para o alto de uma montanha, ele vai precisar de usar a bota tal, por que a gente não fazer uma parceria e que ele possa fazer uma propaganda dessa bota? E isso acontece ao mesmo tempo.
Então, eu falo um pouco, né, na verdade, como que a gente, na verdade, precisa de ir se adaptando, né? Oferecer tudo o que o seu cliente necessita. Então, assim, pensando assim, o que mais eu posso estar oferecendo que o meu cliente está pedindo, né? As pessoas hoje gostam muito de praticidade. Então, pensando, né, quando o meu cliente entra na clínica, quais são os serviços que eu poderia oferecer para ele dentro do meu negócio que agregaria valor? E isso faz com que a gente consiga, né, primeiro, aumentar o nosso negócio, flexibilizar, entregar uma entrega de mais valor para o nosso cliente e, na verdade, o cliente já está ali. Então, às vezes, as pessoas ficam sempre pensando em outros nichos, em negócios muito diferentes, esquecendo de que você pode vender mais produtos para os seus próprios clientes. Então, isso foi uma sacada que ele teve, né? E que isso fez, ele direciona isso muito ao sucesso dos negócios dele. E falando sobre flexibilidade, ele tem um capítulo que ele fala muito sobre isso, é que saiba mudar a rota. Então, flexibilidade é um pouco pensar que, às vezes, a gente está ali, né, pensando num negócio e aquilo ali não está dando muito certo. Então, flexibilidade, sabe? Nossa, não está indo por esse caminho. Qual outro caminho que eu posso andar que pode dar certo? Então, ele diz que ele teve que ter muita flexibilidade ao longo da jornada dele. E isso fez com que a empresa dele perdurasse, né? Até hoje perdura por muitos anos e cada vez crescendo mais, né? Entendendo que existem muitas direções. Tem várias outras coisas que eu acabei marcando aqui também, que super assim, aí são pontos que eu gostei de aprender, que é sobre otimização do tempo, como que ele faz, né? Uma pessoa que viaja muito para falar com muitos atletas em muitos lugares do mundo. Então, como que é a rotina dele de otimizar o tempo, né? E é uma coisa que eu vivo muito, porque como a gente acaba sendo muito multitarefa, então é muito importante a gente olhar como que um grande CEO de uma grande empresa consegue otimizar esse tempo dele e conseguir, né, dar conta de tantas coisas. Aí, ó, fica a dica, isso você não aprende em Harvard, né, com um autor que é um grande CEO. Porque, ó, fica atenta, não adianta ficar lendo coisa de gente que nunca fez nada, ó. Esse aqui mostrou que isso não se aprende em Harvard e mostrou dentro da empresa dele que tem grande sucesso.